Eu acredito que, bom, vamos poder começar agora. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinário do dia de hoje. Estamos muito felizes de acompanhar vocês hoje, com a ajuda e o apoio do GARN e o tribunal também. É, Estamos muito felizes de acompanhar aqui vocês. Meu nome é Marin e eu sou a organizadora desse tribunal. E eu vou só simplesmente comentar algumas regras, algumas questões que vocês precisam saber antes de começar com os nossos convidados do dia de hoje. Então, esse webinário tem sido organizado para apresentar o programa da Aliança dos Direitos da Natureza para a COP30. Nós acreditamos que os direitos da natureza precisam estar no coração das negociações que vão acontecer em Belém, que é muito importante. Então, estamos aqui para apresentar a vocês as diferentes atividades que nós vamos ter. Vocês vão ouvir advogados, expertos também. Temos interpretação em espanhol e em português também. Vocês só precisam dar clique no botão embaixo. Muito obrigado aos intérpretes. A agenda vai estar dividida em três partes. Primeiro, vamos ter um primeiro momento para explicar o que são os direitos da natureza e por que eles são importantes e por que eles deveriam estar no coração das negociações em Belém. Depois, nós vamos ah, conversar sobre as atividades da GARN, o que o GARN vai estar organizando em Belém. E, finalmente, o Tribunal Internacional dos Direitos da Natureza, que eles vão fazer durante a COP também. Muito obrigado, Alberta Costa, a Nathalie Yepes, a Fátima Monastério, a Osprey, a Natália Green, a Yurvelis Moraes por estarem aqui também, e a Francesco Martone também por ser o nosso speaker hoje. E eu vou deixar a palavra também. Vocês podem deixar também as perguntas no chat, não no chat, desculpa, mas na caixa de perguntas e respostas, por favor. E primeiro vamos ter a Natália Green, que vai explicar o que são os direitos da natureza e por que são importantes para o GARN e para o tribunal trazer para a COP30. Muito obrigado pela introdução. Só confirma, por favor, se vocês estão me ouvindo. Sim, nós estamos ouvindo você super bem. Muito obrigado. Meu nome é Natália Green e eu sou a diretora global e a secretária do GARN e a secretária também do Tribunal Internacional dos Direitos da Natureza. Eu quero parabenizar a todos, desculpa, dar as boas-vindas a todos e dar um pouco também contar para vocês o que vai acontecer esse ano a propósito do movimento dos direitos da natureza em Belém. Essa COP vai acontecer em Belém, no coração da Amazônia, e nós acreditamos que esse um tempo muito importante, um momento importante para falar sobre os direitos da natureza. Nós vamos organizar uma cúpula prévia como GARN, prévia à COP, que vão ser 4 dias de tribunal, ah, durante 4 dias, e nós vamos compartilhar com vocês principalmente que a mudança climática não é uma crise de emissão, é uma crise da nossa relação com a Terra, com a Madre Terra. Nós precisamos entender os direitos da natureza como um sujeito de direitos e como uma entidade que demanda, como ecossistema, que precisam ser protegidos, não somente pelos serviços que são nós convidamos também as pessoas que convivem e moram nesses territórios, mas também como conciliar essa relação que nós temos com a Amazônia. Essa COP vai ser sediada na floresta, na maior floresta do planeta. Nós apontamos a um marco teórico ecocêntrico, né? E também compreender que os científicos nos estão dizendo que a Terra está viva, que o mundo está vivo e que essa visão precisa ser levada à COP30. Os direitos da natureza provém um marco legal e ético que diz que a Amazônia, por exemplo, não é um recurso que tem que ser explorado, mas é um ser vivo que a sua supervivência está vinculada em como nos relacionamos com ela. Então, levar os direitos da natureza significa que as negociações climáticas finalmente respeitem a,
as pessoas que defendem esses territórios e que também é hora, e agora vamos ouvir os panelistas também, nós precisamos chegar a um acordo com a nossa mãe terra, e não necessariamente precisamos confiar que as negociações vão, esperamos que sim, mas não confiamos nessas negociações porque nós confiamos nas pessoas, e nós sabemos que as pessoas se nos juntarmos, se nós estivermos juntos nessa coalição, com esse movimento grande sobre os direitos da natureza, nós vamos poder dar uma voz à natureza durante as conversações climáticas. Por isso que nós estamos ativamente organizando durante a COP, que temos organizado várias conversas, várias reuniões para que todo mundo possa compreender como nós estamos trabalhando e entender a melhor forma eh, de, de entender que os direitos da natureza não necessariamente estão sendo conversados ou faladas dentro dessas negociações. Nós somos muito críticos do que está acontecendo agora no Brasil, especialmente o deflorestamento, o fato de que temos que viajar tanto e utilizar e queimar tanto dióxido de carbono para chegar nesse lugar, é uma oportunidade para nos juntarmos, para mostrar o que nós estamos realizando a respeito dos direitos, o movimento dos direitos da natureza, e juntar com as pessoas do mundo inteiro que querem se juntar e querem compreender como os direitos da natureza são coerentes com os direitos dos povos indígenas também. Então, como podemos trabalhar também juntos na transformação que é tão necessária. Nós vamos finalizar essa cúpula pré-COP no dia 11 de novembro com um tribunal que vai ser realizado com uma sessão final e nós esperamos que eh, nós tenhamos uma presença muito forte sobre os direitos da natureza, que nos permita também colocar as palavras dos direitos da natureza dentro das negociações, dentro da urgência de trabalhar junto, frente ao reconhecimento dos direitos da natureza. É uma honra estar aqui, muito obrigado por realizar esse evento. E eu estou muito feliz de ter um grupo de panelistas, um grupo de expertos, e que provavelmente nós vamos nos encontrar em Belém, apesar de todas as coisas que nós estamos vivendo hoje no Equador, principalmente, e ao redor do mundo. Muito obrigado, Natália. Vamos começar então com a primeira parte e que o Garn vai levar para e também como uma aliança, o que que eles vão levar para a COP30 e como a Natália já explicou também a importância da Amazônia, um dos projetos do Garn é defender os direitos da natureza como um ecossistema e temos aqui a Fátima Monastério como uma advogada é uma parte importante nesse projeto. Então, você pode explicar por que a Amazônia, por que os direitos da Amazônia e por que vamos levar isso para a COP30? Muito obrigado, Mari. Eu vou falar em espanhol. Vocês podem me confirmar que estamos ouvindo corretamente? Muito obrigado. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo de onde vocês estiverem. Eu vou agradecer profundamente aos organizadores e às organizadoras por abrir esse espaço de reflexão sobre os direitos da Mãe Terra e da natureza rumo à COP30 e principalmente os direitos da Amazônia. Eu gostaria de que juntos e juntas poderíamos viajar ao departamento do Bienal da Coração da Cuenca Amazônica Boliviana, onde eu estou falando, no ano passado, em Buenaventura, mais de 1.000 pessoas, povos indígenas, comunidades campesinas, mulheres, jovens acadêmicos, líderes comunitários, nós nos juntamos no 11º Fórum Amazônico. E naquela oportunidade, nós não discutimos tanto o que nós já tínhamos discutido, vínhamos discutindo os problemas, os números, essa coisa mais abstrata que faz e ameaça a vida da Amazônia. Nós, nos colocamos a tarefa de pensar especificamente sobre um território comum, que é a Amazônia.
E esse é um território que respira, é um território que transpira e que regula as chuvas no continente inteiro. E também, e desde compreender este grande ecossistema que nós temos em comum e que nos junta em comum, e surgiu um texto sem precedentes, que é a Declaração dos Direitos da Amazônia, que tem sido aprovada, né, e construída de maneira participativa. Eu estou colocando no chat para que todos vocês possam conhecer no detalhe. E nesta oportunidade, eu gostaria de compartilhar aquele espírito, essa propostas que foram discutidas no ano passado em San Aventura, em Bolívia, e principalmente nós acreditamos que essa poderia ser uma ferramenta ética, jurídica, política para as negociações climáticas de Belém durante a COP30. Então, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar, de perguntarmos, né? Por que uma declaração dos direitos da Amazônia? Nós sabemos, nós conhecemos que nós temos conseguido luta atrás de luta, resistência atrás de resistência, principalmente dos povos indígenas, várias sentenças, várias leis, várias mudanças normativas, inclusive de processos constitucionais no Equador, que foram reconhecendo a natureza como sujeito de direito e alguns componentes da Mãe Terra, como os rios. No caso da Colômbia, nós tínhamos o Rio Atrato e a Amazônia colombiana também, reconhecida como um sujeito de direitos. No Brasil, nós temos vários avanços jurídicos também nesse sentido. Recentemente, o Rio Maranhão, que nós sabemos desde a luta das irmãs Ucama, inspirou bastante nessa mobilização da defesa por uma mudança de paradigma, por um pensar esse desenvolvimento desmedido que um sistema capitalista quer impor desde um outro olhar, desde um outro, de um olhar desde a natureza mesmo, né? E no caso da Amazônia, o que nós refletimos no FOSPA é que mesmo que nós conseguimos esses avanços em termos de reconhecimento dos direitos dos rios e dos direitos dos diferentes componentes da natureza, nós continuamos olhando para a Amazônia como um recurso, não como um sujeito. E claramente nós precisamos todos os anos, nós temos todos os anos queimadas, deflorestamentos, os rios transformados em avenidas de mercúrio que geram desplaçamento de povos inteiros, e isso é um sintoma de um modelo que cosifica a natureza. E nesse sentido, nós falamos que a declaração responde, atende a essa urgência, a esses problemas urgentes, mas profundamente transformadora, né? A Amazônia é uma entidade viva com direitos próprios e nós, os seres humanos, nós precisamos deveres e cuidados com a Amazônia. E essas obrigações, nós precisamos. Eles estão de acordo principalmente com os estados que devem garantir a preservação desse bioma que é tão importante para a vida de todos e todas. Então, vocês podem enxergar no prefácio da declaração que nos lembra que a Amazônia ocupa 9 países, abraça quase o 20% superficial de água doce no planeta e é essencial para os ciclos também de chuva de todo o Cone Sul, então, para a estabilidade climática global também. E ela reconhece também, e se reconhece naquele prefácio da Constituição, uma questão importantíssima, e é que não pode se proteger a Amazônia sem reconhecer os direitos dos povos indígenas que habitam nela. Isso tem sido central na discussão, justamente porque ainda hoje nós continuamos gerando uma sorte de discussão do que dos direitos da natureza, ou neste caso em particular, os direitos da Amazônia poderiam ir em contrasentido
dos povos indígenas, ou poderiam se olhar de um lugar ambientalista, mais ambientalista, mas uma das coisas que nós conseguimos ao colocar em palavras esses sentimentos e esse sentir de quem nos convocamos no FOSPA foi reconhecer que justamente são dois braços, vamos dizer, que caminham, ou duas pernas que caminham até o mesmo horizonte. Essa declaração se apoia. É sempre bom relembrar a Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra, de Cochabamba, do ano 2010, desde onde nos, nos acompanha o nosso querido Alberto Acosta agora. E, claro, a sentença que nós já mencionamos de avanços jurisprudenciais e normativos nos diferentes países que fazem parte da Amazônia. Então, me permitam também mencionar que ela recolhe de grande forma as reflexões, as considerações, as decisões que o Tribunal Internacional de Direitos da Natureza, com os anos, desde 2014, que teve sua primeira sessão em Quito, ele vem justamente nos aproximando. Nós sabemos que o tribunal, desde aquela primeira sessão em Quito, ele vem considerando casos que estão dentro da Amazônia, mas que, além disso, também tem tido, em várias das suas sessões, a oportunidade de refletir e decidir com relação à Amazônia como um sujeito vivo, né? Esta declaração, o coração desta declaração se organiza em volta a três ideias-chave. A primeira, que são os direitos próprios da Amazônia, entre eles o direito a existir e manter seus ciclos vitais, a saúde integral, a ser livre de contaminação, a se regenerar e a que suas funções vitais não sejam mercantilizadas. É uma discussão que hoje, justamente pensando na COP30, é importante manter esse tipo de conversas. A segunda ideia que vai organizar essa declaração são justamente os deveres e as obrigações que têm os estados com a Amazônia. E na declaração nós reclamamos justamente a prevenção do ecocídio, não é mais nem prevenção, né? É deter e frear o ecocídio e o etnocídio que está acontecendo e que está sendo gerado todos os anos na nossa Amazônia, e ao mesmo tempo que sejam garantidos alguns direitos fundamentais para os povos que habitam a Amazônia, que defendem a Amazônia, que fazem como é o direito à consulta prévia, o consentimento prévio e informado dos povos indígenas, também estabelece a necessidade de que existam regiões intangíveis, né? A redução dos horizontes de suspensão da expansão do extrativismo em regiões que são críticas, como as bacias, em regiões megadiversas, né? E a terceira ideia que eu gostaria de resgatar em volta dessa declaração é a necessidade de dar voz e representação à nossa Amazônia. E eu acredito que é um ponto-chave para mencionar neste momento, porque os avanços que têm sido realizados com relação aos direitos da natureza não podem ficar somente no reconhecimento dos seus direitos, inclusive em sentenças ou em normativa, que no melhor dos casos que vão seguir ser exigidas e se cumprir de uma forma parcial, mas este paradigma dos direitos da natureza e compreendendo eles desde os direitos da Amazônia, na verdade, está propondo que este grande bioma tenha representação jurídica e política nos espaços onde estão sendo tomadas as decisões que possam afetar a sua existência, seja desde os governos locais, desde os governos departamentais, nacionais, mas também em espaços dessas cúpulas globais como a COP30, que justamente elas acontecem e tomam decisões que vão acabar condicionando a existência
do bioma amazônico. Então, se reconhece a partir da declaração a necessidade que também se reconheça a Amazônia e a quem defende ela como parte dessa toma de decisão. Então, essas três ideias que eu acabei de expor agora, de falar sobre, acredito que marcam uma mudança do paradigma, porque passamos de tratar uma Amazônia como o objeto das políticas públicas regionais, a uma Amazônia também que é reconhecida como sujeito, né? Então, justamente como a Natália estava mencionando, a COP30 em Belém do Pará tem uma relevância especial, porque pela primeira vez uma cúpula climática desse tamanho vai ser celebrada no coração da Amazônia. E isso oferece um valor simbólico e político a esse espaço. O mundo inteiro vai colocar os olhos no bioma que regula as chuvas de Sul-América, da América do Sul, e a estabilidade climática é decisiva para o planeta todo. Então, naquele cenário que abre uma oportunidade única para que os povos amazônicos, para que quem nós consideramos defensores e defensoras da Mãe Terra, nos apresentemos essa Declaração dos Direitos da Amazônia, não como um documento periférico, como um documento institucional, mas como a voz dos territórios, do território anfitrião, da Amazônia anfitriã da COP30, que exige ser reconhecida nessas decisões sobre o clima e a biodiversidade. Além disso, a COP30, nós sabemos que vai ser o momento em que os países apresentem novas contribuições nacionais, negociem financiamentos climáticos. Então, introduzir, exigir essa reflexão em volta da vinculação da Amazônia como sujeito de direito com esses compromissos climáticos nos permite fazer pressão que evitem essa mercantilização da função ecológica que está acontecendo nas construções e na maneira em que estão sendo consolidadas os fundos climáticos também. E Belém, em novembro desse ano, pode ser um espaço para que nós possamos levar três mensagens, pelo menos. O primeiro, como nós dizemos, o reconhecimento da Amazônia como sujeito de direito. E o segundo, a inclusão efetiva das vozes das comunidades amazônicas e da própria floresta, do Monte Amazônico, nas delegações oficiais, no debate sobre o financiamento climático que está na moda hoje, né? Do, que temos questões dos mercados do carbono, que nós temos questões como. E eu acredito que a terceira mensagem central com relação a essa declaração e a promoção dessa declaração na COP30 tem que ser que toda forma de financiamento respeite o princípio de não mercantilização das funções vitais da natureza. Claro que uma declaração não é suficiente, hum, mas com essa ideia eu gostaria de finalizar a minha participação. Papel que, mesmo que esteja bem escrito, é insuficiente muitas vezes, porque os desafios são gigantescos nos nossos países amazônicos. Nós teremos economias totalmente dependentes dos diferentes tipos de extrativismo, debilidade institucional, violência contra os defensores e as defensoras ambientais, problemas por onde você olhar. Então é importante dizer que esta declaração oferece uma ferramenta ética, jurídica compartilhada que pode inspirar novas reformas ou transformações constitucionais, normativas, e pode nos funcionar como uma guia para diferentes litígios estratégicos comuns para diferentes lutas, porque é isso que ele brinda, uma linguagem para dialogar sobre um sujeito que nos abraça, no qual nos habitamos, que é a Amazônia, né?
Então, eu gostaria de fechar justamente voltando ao, ao atardecer amazônico, aquela cena que não é uma paisagem, é um sistema vivo que respira conosco, e a Declaração dos Direitos da Amazônia convida justamente a ouvir essa respiração, a reconhecer essa voz, essa dignidade jurídica e dizer que se a Amazônia perde seu direito a existir como um sujeito, todos e todas nós perdemos o direito ao futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Fátima, por essa apresentação incrível. Agora eu vou passar a palavra para a Natália Green novamente, que vai explicar um pouco mais sobre o segunda questão que nós vamos falar. E no chat nós colocamos o link para todos os eventos que está organizando o GARN, sobre o projeto que a Fátima já explicou agora. Ela também vai ser parte de vários outros eventos e vocês podem dar uma olhada no site que está no nosso chat, pode estar em espanhol e em inglês. E agora ela vai falar sobre um outro projeto que a Garn tem sobre na COP30. Muito obrigado, Maria. Os tradutores, eu vou passar ao espanhol para poder falar essa parte em espanhol, a minha língua natal, né? Muito obrigado por colocar a informação do Pre-COP Summit. Vocês podem achar o site ali na parte dos eventos e vocês podem ficar sabendo sobre todas as informações, mas honestamente eu quero contar sobre o que nós estamos preparando como um documento de posicionamento dos direitos da natureza. Esta questão é tão importante e eu aproveito que tenho o uso da palavra para nós acabamos de saber sobre de uma notícia muito triste, o falecimento da nossa amiga Jane. Eu não sei se vocês já ficaram sabendo, mas infelizmente ela passa a uma outra esfera agora, e nós todos lamentamos essa perda, ela abandonou a nossa terra que trabalhou em nome dos animais e da natureza. A Jane, ela assinou cartas e ela esteve presente em juízos como a questão dos cedros no Equador, então nós gostaríamos de realizar uma homenagem à sua vida e ao seu legado. Eu não queria deixar, não queria passar sem deixar isso. Muito obrigado pelo espaço, nós lamentamos a perda da Jane. Então, eu vou contar um dos processos, um dos projetos que nós vamos realizar durante a Copa, é entregar um documento de posicionamento, um documento que vai dizer por que os direitos da natureza são tão importantes, e nesse sentido, nós vamos, que nós estamos trabalhando, um grupo grande de pessoas, e aproveito para agradecer a Osprey, a Lauren, a Kaylee, a Rafa, várias pessoas que estão trabalhando neste documento que vai estar pronto para ser apresentado durante a COP. Nós vamos trabalhar com essa perspectiva que eu apresentei inicialmente, uma perspectiva crítica à COP. Nós vamos avançar também com uma definição dos direitos da natureza, porque mesmo que está em volta das nossas vidas e é uma questão tão importante, não todavia todos conhecem por que os direitos da natureza e por que eles se diferenciam do direito ambiental, por exemplo. Também o risco de que seja cooptado, como está sendo uma terminologia e um conceito que vai aumentando, existe um risco de cooptação, então nós vamos também dizer por que e quem podem cooptar também, explicar também aquelas falsas soluções, a Mari também já mencionou, e a Fátima também mencionou com o TFFF, e outros pontos e outras questões, como são os créditos do carbono e outras mercantilizações da natureza, que a Aliança Global tem sido muito firme em apresentar um documento que trabalhou inicialmente sobre as falsas soluções, e nós também estaremos trabalhando nesse documento de posicionamento. Nós vamos falar também sobre sentenças recentes, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com a decisão de 3195, e nós vamos falar também da grande quantidade de organizações, indivíduos que fazem parte da Aliança Global e o número de países onde já chegou a mensagem dos direitos da natureza. Este documento está focado em várias áreas temáticas, como, por exemplo, a transição energética, a biodiversidade, os direitos da Amazônia também, a saúde, as finanças, os NDCs por países também, que nós vamos falar bastante durante a COP, como eles respondem à urgência de que nós estamos vivendo hoje.
e que temos que apresentar antes de dezembro, de setembro, desculpa, nós devemos já apresentar e mencionar aquele equity tracker que planteia e que fala sobre os países, se eles avançaram ou não sobre as suas contribuições ou não. E como os direitos da natureza devem fazer parte daquelas ambições por cada país, assim como os países deveriam adotar os direitos da natureza dentro dos seus sistemas jurídicos. Vamos falar também sobre vários documentos que estão relacionados com os NDCs, a justiça climática, e esse documento de fechamento uma parte das. Falando sobre as juventudes e como elas são chave no seu envolvimento com os NDCs, com as alternativas à crise climática e aos direitos da natureza. Então, este documento de posicionamento também vai ser um instrumento de resultados desse encontro e também nós vamos ah, enviar esse documento às Nações Unidas. Então, dentro desse marco que nós estamos realizando uma janela ao nosso trabalho do movimento dos direitos da natureza, vamos apresentar esse documento que vai funcionar como os direitos da natureza são transversais às questões que vão ser tratadas durante a COP30 em Belém. Muito obrigado, Marim. Sem esquecer que acompanhem nosso trabalho em redes sociais, acompanhem todos esses trabalhos. Temos um site também, não somente para a conferência que nós vamos mencionar antes da COP, mas também todo o que o movimento dos direitos da natureza vai realizar durante o desenvolvimento da COP30 em Belém. E, claro, naquele documento nós vamos subindo, né? E se vocês puderem colocar também é uma página mais global, um site mais global de todas as atividades dos direitos da natureza, vocês vão poder achar todos aqueles documentos que nós vamos posicionar durante a COP30. Muito obrigado. Muito obrigado, Natália, por explicar essa segunda parte, esse segundo grande projeto durante a COP30. Agora eu vou passar a facilitação ao Francesco Martone, que ele é o diretor, é o chair do nosso. E ele vai trazer um pouco. Ele vai trazer ele vai falar sobre o que o tribunal vai trazer à COP30. Muito obrigado, Mari. Bom, eu gostaria inicialmente de dizer. Bom, e vai ser aberta também com uma apresentação da política dos defensores do tribunal, mas eu acredito que nós não podemos falar sobre o que está acontecendo no Equador neste momento e relembrar que nós já tivemos uma vítima da repressão violenta contra os movimentos indígenas, sociais e campesinos que está sendo mobilizada pelos seus direitos. Esse nosso companheiro indígena, ele tem um nome, ele é Efraim Fueres, que foi assassinado anteontem durante uma massiva repressão militar pelo paro nacional indígena no país todo. Isso dá uma ideia também da urgência do desenvolvimento de alianças e fortalecer com as nossas ferramentas para acompanhar e proteger comunidades de resistência que um dos pontos focais também para avançar os direitos da natureza, como eu já vou explicar na minha breve participação. Então, eu queria ilustrar um pouco quais vão ser as atividades no tribunal. O tribunal vai ter uma sessão internacional, uma audiência internacional no dia 11. Não vai ser um tribunal como todos, nós não vamos analisar nenhum caso, mas nós vamos abrir com uma conversa sobre as várias formas de extrativismo na Amazônia, o avanço da fronteira petrolífera até a mineria, porque nós acreditamos que isso também seja uma forma de situar, de apresentar as sentenças das quais o tribunal, e a Nathalie Yepes vai falar depois, que são sentenças que os tribunais sobre combustíveis fósseis, transição justa, e a segunda sessão vai ser uma sessão sobre a política de defensores, que será uma sessão aberta por uma mensagem da relatora especial da ONU sobre os direitos humanos, a Mary Lauder. Ela vai apresentar o seu informe da Assembleia Geral da ONU sobre o papel e os defensores e defensoras dos direitos.
na luta pela justiça climática e a transição justa. E, finalmente, nós vamos apresentar os resultados também das sessões do Tribunal de Nova York e Toronto sobre combustíveis fósseis e também mineria. E vamos fechar também com uma análise de quais podem ser as alternativas, graças à contribuição de um aliado, um parceiro importante do tribunal, que é o grupo. E nós vamos fechar a apresentação com a declaração final de fechamento, que é a declaração política do tribunal, que hoje vai ilustrar de melhor forma o Alberto. Mas o que tem a ver com a política de defensores? E agora eu vou mudar para o inglês. O Tribunal Internacional sobre os Direitos da Natureza, ele já foi chamado muitas vezes para ser envolvido nos direitos dos direitos da natureza e os direitos dos guardiões também, mas principalmente para as comunidades. Quem são esses atores em termos de proteger os direitos da natureza? Mas também eles também nós precisamos trazer, porque eles têm um papel duplo de representatividade desses ecossistemas frente ao nosso tribunal. Essas considerações das relações nos levaram a compreender a necessidade de desenvolver uma política pública para os defensores. Durante o tribunal, nós construímos precedentes onde os juízes também sofreram ameaças, por exemplo, o tribunal sofreu persecução também, o tribunal em Lima, durante a COP, em Lima, onde um dos testemunhos, onde denunciamos o impacto da mineria, ele foi ele foi atingido por uma bala, por um tiro, antes de chegar em Lima. Então, para definir, nós vamos chamar também para falar sobre sentenças sobre os guardiões da Mãe Terra. Não somente a violação dos direitos da natureza, mas é um importante desenvolvimento no escopo da violação dos direitos das comunidades para defender a natureza, como nós já mostramos nas estatísticas mais publicadas já mas também ressaltar os direitos dos defensores faz com que essa política seja ainda mais importante, mais urgente. Enquanto o tribunal não tem a capacidade para enfrentar essas ameaças, mas é ainda nossa responsabilidade mostrar como esses fatores e esses indivíduos participam nos tribunais, sofrem também ameaças igualmente, e nos mandatos do tribunal, o tribunal não vai ser chamado também para colaborar e contribuir à defesa, da proteção dos guardiões da mãe natureza. Vamos recoletar data, vamos implementar nossas sentenças, e para poder realizar isso, nós precisamos fortalecer as nossas alianças e nossas colaborações com as comunidades e as organizações, sejam defensores indígenas ou defensores da natureza. Levando em conta esses fatos, o documento que nós vamos lançar contém, na COP, durante a COP em Belém, ele contém políticas públicas num nível também coletivo e individual, mas nós vamos, através dos processos do nosso tribunal, nós queremos falar como implementar essas sentenças, e também espera oferecer oportunidade para os defensores e para os defensores indígenas ou ambientalistas também, e entender que nós precisamos mudar de um foco mudar de um foco de conexão com os nossos territórios. E, finalmente, nós precisamos dizer que a maneira em que nós vamos defender os direitos da natureza implica a relação e a estrutura entre os humanos e os não humanos. Um novo pacto de novas formas de viver, entender quais são esses processos de resistência, essas práticas radicais de reparação, de tudo de tudo que eles sofreram as consequências do extrativismo capitalista.
também a expansão da fronteira ou mineira, em nome da transição justa, sendo o foco principal para diferentes tribunais, Nova York e Toronto, que nós vamos juntar esses diferentes sentenças que nós vamos entregar em Belém. E a Natália vai falar a respeito disso. E agora quero passar a palavra para uma das nossas juízas também, mas é também uma defensora ambientalista e que fala muito e participa muito contra o fracking. Ela faz parte do Fracking Alliance e ela também já sofreu ameaças de morte e que ela teve que sair do país e ela voltou a trabalhar a respeito dos direitos da natureza. Você tem a palavra agora. Adjuvantes, por favor, tenha a palavra. Enquanto a Juvelis se conecta, eu poderia falar um pouco sobre qual vai ser o nosso plano além da sessão de novembro. Nós estamos planejando participar em várias atividades sobre o Cúpula dos Povos. Nós estamos propondo um workshop coletivo, como uma assembleia de tribunais que vai oferecer a oportunidade a diferentes tribunais que estão na COP30 para falar sobre sentenças relacionadas à transição justa e que vai acontecer o Tribunal Popular também, que vai falar sobre a transição justa que vai acontecer também depois do nosso tribunal e que nós estamos agora discutindo entre os organizadores como nós poderemos colaborar com esse evento, mas também outros tribunais que vão acontecer em Brasil também que são importantes, que já aconteceu, por exemplo, que foi um tribunal permanente, é, e esperamos também entrar em contato com organizações e propor também eventos similares, semelhantes, por exemplo, os tribunais com as comunidades afro. Então, pode ser uma oportunidade para conectar e compartilhar experiências, para enfrentar os desafios comuns em termos do que como medir o impacto desses tribunais e éticos e legais e que possamos contribuir para apoiar os movimentos sociais, os movimentos ambientais e as organizações dos povos indígenas e também os direitos da natureza podem nos oferecer uma ferramenta para enfrentar essas dificuldades. Então, essas são algumas das atividades. Eu não sei se a Juvelis já está conosco. Caso contrário, nós podemos passar. Assim que ela voltar, vamos ouvir ela, mas enquanto isso, eu gostaria de passar a palavra para a Natália Yepes, que ela pode nos ilustrar melhor sobre o que são os sentenças finais que nós vamos falar em Belém, sobre as quais nós vamos falar em Belém. Ah, a Juvelis já está aqui, então podemos. Você pode falar agora, Juvelis? Vamos com a Nathalie, depois com o Juvelis. Depois que ela puder se conectar, nós vamos poder falar. Sim, Vélez, nós ouvimos você.
Natália, você pode continuar aí. Muito obrigado pela tua paciência. Estamos enfrentando problemas técnicos e depois voltamos com a Juvelis. Muito obrigado, Francesco. Um prazer encontrar todos vocês e todas vocês nesse espaço. Muito obrigado, Francesco, pela referência que você fez, o que está acontecendo no meu país. Estou falando desde o Equador e é exatamente um dos grandes chamados dos movimentos indígenas e movimentos sociais neste momento é que nós possamos achar uma alternativa diferente aos extrativismos que estão impactando de maneira tão forte a um dos ecossistemas como a Amazônia, que nós sabemos que está pronto de um ponto de não retorno. Então, muito obrigado pela referência e expressar também a nossa solidariedade aos companheiros e companheiras que estão neste momento nas ruas defendendo os nossos direitos e os da natureza também. Talvez eu gostaria de começar por relembrar que como começou essa ideia depois de um ano para chegar a esse texto do Tribunal Internacional dos Direitos, dos direitos, esse Tribunal dos Direitos da Natureza. Chegou num momento em que nós sabíamos que estávamos próximos da COP30, onde os governos vão avaliar qual é o nível dessas obrigações. E faz um ano que nós estávamos pensando que era importante dar um espaço àqueles casos que mostram o rosto mais visível das injustiças climáticas e das verdadeiras barreiras para alcançar essas metas que vão ser analisadas hoje na COP, agora na COP em Berlim, no Brasil. Então, nesse sentido que nós vamos tentar realizar no dia 11 de novembro em Belém, é poder dar luz a o que eu acredito que são duas respostas fundamentais, que são a base para as duas sessões que constituíram a- ao que nós vamos ver em Belém esse dia 11 de novembro. Primeiramente, como sair dessa dependência que tem sido terrível para a vida dos seres humanos e da natureza, que é da indústria dos combustíveis fósseis, mas também tentar responder como passar de uma outra a uma outra forma de vida e, e como transitar a outras formas de consumo de energia. E nós temos entendido e vimos que também as indústrias estão cooptando a narrativa da transição energética para definitivamente continuar reproduzindo o mesmo modelo de violência, de destruição e de crimes ecológicos, ah, sobre a explotação das grandes escalas, a exploração de minerais críticos, mal chamados críticos, que também estão relacionados com os minerais. Nesse sentido, eu só gostaria de relembrar que nós tivemos, como eu já mencionei, pensando nesses dois grandes eixos temáticos, duas sessões. A primeira que aconteceu no dia 22 de setembro de 2024, em Nova York, no contexto da Semana do Clima, e se apresentaram 10 casos que ao redor do mundo, como o Mountain Valley nos Estados Unidos, Moçambique, o da refineria no Peru, mais de 21 testemunhas que falaram ao tribunal, que otorgaram evidência ao tribunal e evidência suficiente também escrita sobre os padrões comuns dos impactos gerados por mais de 50 anos em diferentes países da ampliação da fronteira petrolífera e como isso impactou diretamente na possibilidade de ter um ecossistemas e de alcançar essas obrigações climáticas que estão sendo analisadas naquela COP30. E depois nós tivemos uma outra sessão muito importante em fevereiro deste ano, 28 de fevereiro desse ano, sobre esse segundo eixo de análises de como a indústria mineira, infelizmente esses padrões expandidos pelas indústrias canadenses mineiras em várias partes do mundo, como a indústria mineira de Beloçã em Brasil, no Brasil, como as indústrias canadenses no Equador ou na Argentina, no Chile,
Infelizmente, apesar de que está sendo utilizado esse discurso de transição energética, continua reproduzindo os mesmos esquemas de destruição. Nesse sentido, o que nós vamos tentar realizar aquele sexto tribunal. E por que são importantes as suas sentenças? Em primeiro lugar, porque vai ser um espaço de encontro e diálogos entre todos esses saberes jurídicos, científicos, das testemunhas e saberes indígenas das comunidades de primeira linha, para tentar responder como alcançar, como deter essa emissão agressiva que está aquecendo nosso planeta, em grande parte ocasionada pelo consumo de combustíveis fósseis, mas também vai tentar brindar respostas, trazer respostas a como é possível viver num mundo fora desse sistema de dependência dos combustíveis fósseis. Em segundo lugar, é importante que nós ouçamos e participemos desse sexto tribunal, porque é um espaço de denúncia que vai nos permitir conhecer, através desses 25 casos, quais são os padrões, infelizmente, que continuam sendo apoiados pelos governos e que continuam reproduzindo essas indústrias, das vulnerações dos direitos da natureza e, em consequência, dos seres humanos. Em terceiro lugar, eu acredito que é importante que nós também ouçamos e participemos das duas sentenças que vão ser emitidas nesse sexto tribunal, porque eu acredito que é um espaço de esperança. A ideia é que, depois de sistematizar esses 25 casos, tanto aqueles 10 casos petrolíferos e 15 casos de mineria que foram expostos naquelas sessões prévias, nós possamos encontrar guias claras fora do antropocentrismo, fora do capitalismo, fora daqueles conhecimentos hegemônicos que nos oferecem alternativas tanto para as populações locais como os governos que têm a responsabilidade de realizar, de fazer cumprir os direitos da natureza e dos direitos humanos, de como podemos fazer transições justas, não corporativas, que realmente possam responder a formas de vida populares, sustentáveis e que possam nos otorgar ferramentas claras de supervivência com uma relação diferente com a natureza, respeitando a sua dignidade com os seres vivos como somos parte, da qual somos parte. E, finalmente, esta é um convite às sentenças a pensarmos juntos três grandes dificuldades que nós enxergamos nessa grande resposta de como sair dos combustíveis fósseis e realizar uma transição justa. Principalmente, em primeiro lugar, a ideia das sentenças é que nós possamos pensar juntos reparações justas àquelas comunidades que já foram impactadas pelas grandes indústrias petrolíferas e mineiras canadenses. Segundo lugar, que nós possamos pensar juntos também medidas efetivas de prevenção para não chegar a um ponto de não retorno da Amazônia nas Américas, né? Ou como salvar os mares que ainda não estão contaminados com os contaminantes dessas indústrias. Em terceiro lugar, vai poder brindar um espaço político e ético para demonstrar ao mundo e aos governantes que, nesta sessão de discussão da COP30, de como é possível construir políticas públicas de forma participativa e colaborativa com as comunidades afetadas. Eu não gosto, eu quero convidar a todos vocês que vocês possam ouvir quais vão ser as sentenças e as reparações concretas essas guias gerais para contribuir à discussão durante a COP30, que nós esperamos que seja uma COP popular, uma COP dos povos e nacionalidades indígenas e uma COP também que nós, como sociedade civil, possamos realizar ter um nível de incidência importante nesse sentido. A ideia de um novo pacto de nós com a natureza é a resposta. Então, nos esperamos no dia 11 de novembro, na Universidade do Pará, para quem vai estar em Belém, ou que nos acompanhem online para que participem desse muito importante tribunal, que é um tribunal dos direitos da natureza. Muito obrigado, Nathalie. Antes de dar as palavras a Yuvelis, que finalmente conseguiu conectar, eu gostaria de lembrar que nós já temos o plano de uma próxima etapa desse tribunal de Belém, de organizar um tribunal específico sobre petróleo na Amazônia, na ocasião do FOSPAN, que vai acontecer em Equador, provavelmente no Yasuní,
que é uma área importante, que é um exemplo de como uma das soluções possíveis, necessárias e urgentes de decidir deixar o petróleo embaixo da terra. E aí o Vélez tem a palavra e depois nós vamos falar com o Alberto, que vai ilustrar um pouco o conteúdo e o sentido daquele pacto que nós vamos lançar em Belém, de um novo pacto, um novo compromisso com a mãe natureza. E o Vélez, por favor. Agora vocês podem me ouvir. É, ainda nós lutamos contra a tecnologia, com a tecnologia. Sejam todos, todas e todas bem-vindos e bem-vindas a essa reunião. Estou feliz de ouvir vocês e de continuar aprendendo neste longo caminho da natureza, dos direitos da natureza e os direitos coletivos das comunidades. O meu nome é Yuvelis Natália Moraes. Eu falo desde Magdalena, desde o município de Porto Willis, em Santander, na Colômbia. É um território historicamente de comunidades artesanais afro e de pescadores que hoje vivemos numa disputa territorial contra a exploração dos ou fracking, como é chamado em outros países. Eu vou focar a minha fala basicamente numa discussão que nós tido com alguns companheiros. Eu faço parte também do Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis para a América Latina. E nós temos visto como, nesses territórios que historicamente, eu estou falando de Porto Wilches, que está a poucos quilômetros, onde começou a exploração do fracking em Colômbia faz mais de um século, e como essa narrativa das comunidades petrolíferas, das comunidades das regiões de sacrifício, ou das comunidades que moram, ou que têm a abundância dos hidrocarburos, de como nesses territórios nós vivemos e sentimos, e como é que os direitos da natureza parece uma questão impensável, que é uma coisa tirada de um conto de fadas. E isso muitas vezes, ou em algumas perguntas que nós temos realizado com as populações, como as pessoas acreditam que quando você outorga direitos da natureza, nós estamos retirando direitos humanos, mas porque nessas regiões existe um medo constante de se nós estamos dando direitos ao rio, então o rio simplesmente não vai deixar explorar por cima e por baixo dele mesmo. Especificamente o Rio Madalena, que é um sujeito de direitos na Colômbia, que tem direitos específicos e especiais por não somente ser um recurso, mas ser também um centro espiritual das comunidades negras, afrodescendentes, palenqueiras e campesinos também, os pescadores no meu departamento, no meu município. Faz 10 anos, na Colômbia, nós estamos falando não somente sobre a possibilidade da expansão da fronteira extrativista com fracking, de como essa técnica pode resumir a economia e a cultura de uma região. Nós que estamos no movimento social ambiental e os direitos da natureza, estamos contra não somente com demonstração científica e técnica, investigação acadêmica, né, colocando sempre em frente os saberes populares e ancestrais, de como as comunidades nós vivemos em uma outra realidade que não é que sejam diferentes das sociedades comuns e modernas, senão como nós, desde os territórios, estamos, sim, falando sobre direitos coletivos, mas também falando sobre os direitos da natureza ao mesmo tempo. Como é que nós estamos sentindo a necessidade de cuidar dos nossos rios, das montanhas, das florestas, como é um eixo fundamental da nossa cultura e da nossa sociedade, porque nós estamos dependendo dele. Nós não podemos permitir que entre a transição e a não transição e a outra transição, a natureza seja novamente um território de disputa em que as pessoas que mais têm historicamente continuam
querendo mais, e as comunidades então devem ser removidas, retiradas dos seus territórios, porque se beneficia as petrolíferas, as multinacionais ou as mineiras, elas acreditam que o nosso território é deles. Em Puerto Wilson, principalmente, nós não falamos que Magdalena nos pertence, nós dizemos ao contrário, é que nós fazemos parte daquele rio, que nós somos a cultura que une que o rio, porque ele continua estando aí, que as comunidades dos rios, e como hoje, neste cenário em quais as energias na qual a tecnologia também está servindo, está sendo utilizada para continuar explorando a natureza, nós então estamos discutindo como as discussões na Colômbia ao redor da transição energética estão estão realizando todo o contrário que se supõe fazer o que a transição energética deveria fazer. E é, mais uma vez, afetando na necessidade realizando fracking, no nosso caso, mas sempre utilizando mega mineria ou energias extremas. Na Colômbia, hoje, o discurso da transição energética se afasta do que é a petição social e comunitária, de como nós construímos outras alternativas. Na Colômbia, hoje, por exemplo, nós falamos que nós precisamos realizar essa transição energética porque nós precisamos realizar fracking para poder conseguir a transição energética. Sem importar, claro, que nós voltamos a cair no discurso que nós continuamos explorando para estar melhor. E hoje eu comecei dizendo que no nosso território, nós começamos na exploração de petróleo mais de um século atrás. Este território mudou completamente. Que eles falaram, eles prometeram que nós íamos viver em paz, que nós íamos conseguir outras coisas ao redor da exploração de petrolífera. E hoje parece é um renascer depois de um século dessa narrativa que nós precisamos de fracking para viver melhor. Nós, desde a Aliança Colômbia Livre de Fracking e de Tratado de Proliferação de Combustíveis Fósseis e desde a Associação de Pescadores Artesanais do Vale do Rio Madalena, nós propomos a proteção do Rio Magdalena e da natureza, principalmente, porque vários de nós acreditamos que sim, nós temos que levar em conta não somente a voz e a cultura ao redor do rio, mas deixar do lado a cosificação por necessidade do uso dos recursos, particularmente do rio. Nós não podemos tratar o rio como uma coisa que pode se esconder e que pode se tratar nós temos que tratar como um elemento fundamental nas nossas vidas, que tem energia própria, que é criador de culturas e de comunidades e que, claro, não quer ser uma região de sacrifício como nenhum de nós queremos, nós não queremos ser uma região de sacrifício. Quase 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de visitar a Argentina, a Vaca Muerta, o projeto Vaca Muerta, e eu acredito que de uma valentia gigantesca o que as comunidades fazem, não somente cuidando dos seus rios, mas também como eles nos olham também. Eu não sei se vocês, mas na Patagônia e em outras regiões da Colômbia, nós estamos definitivamente chamados, convocados pela proteção dos direitos da natureza, dos direitos humanos também, e dos direitos coletivos que hoje, por exemplo, nós temos já 10 anos de resistência contra o extrativismo, o fracking, e que isso transversalizou na defesa dos direitos humanos, como é a defesa pela água e a defesa pela vida. Então, voltar à discussão e colocar no centro da discussão é fundamental. E nessa discussão nós percebemos que o fundamental é a vida. Não porque apareceu de repente, mas porque muitas vezes as discussões pela vida parece ser a última coisa que aparece. Todo mundo nos vamos aos discursos e falamos, e estamos aí horas brigando, e eu acredito que isso aparece em muitos dos cenários da COP, né? E finalmente nós saímos sem muita ilusão, porque nós não falamos o que nós precisávamos falar, somente
Eu gostaria de dizer que o nosso chamado, nós não podemos esquecer o que nós temos no centro e que nós entendamos que nós temos no centro da vida é preciso mencionar. Hoje na Colômbia nós estamos lutando por um rio que une as vidas e que talvez no futuro vocês possam vir aqui nesse rio e percebam o que tem sido a luta pela vida em Magdalena em contra do fracking. Espero que tenhamos muita sorte durante a COP e quem possa participar da COP continua entendendo que o centro é a vida. E eu estou muito feliz de poder conseguir falar com vocês hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Diveles. Agora eu vou deixar a palavra ao nosso querido juiz, o economista Alberto Acosta, que hoje está na Bolívia, em Cochabamba. E arrumou um tempo para compartilhar as reflexões sobre o que vai ser apresentado em Belém. Ele está trabalhando no primeiro rascunho e nós ouvimos com muita atenção a sua participação, Alberto. Para mim é um prazer e uma honra poder compartilhar com vocês algumas poucas reflexões do que será a declaração do Tribunal Internacional dos Direitos da Natureza na COP30 em Brasil, em Belém do Pará. Nós vamos renovar o nosso compromisso com a Mãe Natureza e nós vamos realizar isso recolhendo as vozes dos povos amazônicos, das pessoas que defendem a natureza na Amazônia e fora da Amazônia, e também recolhendo as vozes de todos os seres que fazem parte do cenário da vida, os seres humanos e os seres da natureza. Nós estamos convencidos, pelo menos eu estou convencido, que nós não só vivemos um momento muito complexo, mas as expectativas do que a COP vai resolver são poucas. Eu espero estar enganado. Nós já vimos que nas anteriores COPs tem sido mais o barulho que as respostas, que os resultados. E antes eu gostaria de falar sobre os 5 pontos da declaração e relembrar que a Amazônia foi integrada na modernidade faz quase 500 anos. Vocês podem lembrar bem qual era o motivo que levou ao Francisco de Orellana, ao que se conhece como o descobrimento do Amazonas, né? Em 1542, a ilusão do dourado, do Eldorado, procurar recursos naturais para a apropriação e para o enriquecimento, para a expansão imperial, inclusive vinculada com a lógica da evangelização, que era uma outra forma de negar a autonomia e a possibilidade de desenvolvimento autônomo dos povos originários. Essa visão do Orellana se concreta a um informe que elabora o pai Cristóbal de Acunha, um jesuíta, em 1641, com linguagem da época quase comparável a um construtor da atualidade, ele faz uma lista de todos os recursos naturais que existiam naquela região e ele convida então a apropriação e a colonização e, claro, a conquista. Uma conquista e colonização que, na prática, transformam a Amazônia num objeto, um processo que foi mantido até hoje, com a ampliação da fronteira petrolífera, com a ampliação da fronteira mineira, com a lógica da financiação da natureza. E assim, se, a Amazônia se transforma na periferia dos países periféricos, a periferia da periferia. Isto é muito importante e fundamental. Se transformou um processo em qual a Amazônia era um objeto, uma dessacralização da Amazônia, se perdeu o sagrado da vida e se mercantilizou a natureza. Abrimos a porta a todo tipo de extrativismos e depois, mais para frente, viria o mercado financeiro, os mercados de carbono, a atender os investimentos, a financiarização da Amazônia expande de uma forma brutal e cada vez mais forte. Nesse contexto, inclusive, os mesmos avanços da ciência, que aportam sim para muitas coisas e que é necessária, ela enxerga a Amazônia e a natureza como um objeto. E nós precisamos completar essa visão, porque os países, os governos, as elites dominantes da região amazônica, eles vieram à Amazônia como um território vazio, um espaço para a colonização, um escape ante incapacidade, frente à incapacidade de dar
processos agrários integrais nas regiões desses países, né? Nesse contexto, quando nós renovamos o nosso compromisso com a Mãe Terra, nos assumimos um compromisso sério para enxergar a Amazônia não mais como um objeto, mas como um sujeito, e entender que a natureza e os povos resistem e propõem, porque isso é fundamental. Não somente que os povos amazônicos, principalmente os povos originários, são uma bandeira de luta mais importante, a fronteira de luta mais significativa para deter os avanços do colapso ecológico, mas também eles propõem alternativas. Então, rapidamente, o nosso compromisso pela Mãe, com a Mãe Terra, está focado em 5 pontos. Nós entendemos os desafios que nós estamos enfrentando, a vida está em perigo, o seu destino é desconhecido, nós precisamos aceitar que nós estamos numa encruzilhada, que nós deveríamos assumir a responsabilidade de como se interferiu na evolução criativa da vida. Nós provocamos a ruptura do equilíbrio ecológico do planeta. Nós temos, é grande, né? O capitalismo provocou a ruptura do equilíbrio ecológico do planeta. Se nós continuamos pelo mesmo caminho, no melhor dos casos, somente poucos seres humanos vão sobreviver ao colapso ecológico e social no qual nós estamos hoje em dia, vivendo hoje em dia. Milhões de espécies com as quais nós compartilhamos a nossa terra estão em perigo de extinção. Para nós também, e esse seria o segundo ponto, é indispensável compreender que nós precisamos superar os ecocídios que acontecem na Amazônia e os genocídios, dos quais eu também mencionaria, principalmente o genocídio em Palestina, porque é indispensável. Se os seres humanos nós realizamos, se não nós estamos em paz com a Mãe Terra, não vai existir paz entre os seres humanos. Nós precisamos nos encontrar com a Mãe Terra. E isso nos obriga e nos coloca em terceiro lugar a reconhecer os direitos da natureza e reconhecer a Amazônia como um sujeito de direitos. Nós estamos, apesar dos problemas, temos muito entusiasmo, nos recebemos com muita satisfação a opinião consultiva da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que pela primeira vez reconhece a natureza e seus componentes como sujeitos de direitos. Isso foi um avanço que foi conseguido na Assembleia do Equador em Monte Cristo em 2008, Constituição que está neste momento em risco pela pressão de um governo autoritário que está reprimindo ao povo. Eu faço parte também das pessoas que mostraram solidariedade com o Equador e com as comunidades. O quarto ponto é a necessidade de pensar numa justiça climática global, uma justiça ecológica global. E um desses primeiros pontos é deixar no subsolo os combustíveis fósseis, apoiando alternativas comunitárias desde a base para uma transição ecológica, uma transição energética popular e não corporativa, que recria os sistemas de colonialismo e de exploração extrativista, como é o uso e abuso do lítio. E o quinto, para nós, é fundamental. Se nós defendemos a Mãe Terra e a natureza, nós vamos defender também a quem estão protegendo. Para nós é básico a integralidade da questão, justiça ecológica com justiça social. Por isso, nós estamos preocupados na defesa dos defensores e as defensoras da Mãe Terra, a construção de alternativas para outra civilização centrada, focada na vida dos seres humanos e não humanos, nós sejamos o centro de qualquer atividade, fim último, né, dessa atividade, esteja relacionada com a possibilidade de que os povos indígenas e as comunidades locais e os movimentos que protegem a Mãe Terra e os ecossistemas possam realizar isso sem nenhuma ameaça, sem ser acossados. Por isso, nós reconhecemos o papel fundamental que representam e desempenham os defensores e as defensoras no nível individual, coletivo, e nós não podemos deixar de relembrar as várias ameaças no mundo todo, na América Latina principalmente, que estão colocando em risco a vida de a vida dos defensores da nossa Pachamama. Por todas essas razões e várias outras, nós convidamos vocês a participar dos nossos encontros durante a COP em Belém, no final do ano, e fazer realidade esse compromisso renovado com a Mãe Terra.
que recolhe e acolhe as vozes dos povos amazônicos, que acolhe e recolhe também as vozes de pessoas que estão defendendo a vida e, claro, que recolhe as vozes da mesma natureza. Muito obrigado. Muito obrigado, Alberto, também por destacar o caráter do nosso um caráter que é uma luta para a justiça ecológica e social, uma luta que deve ser, deve ter uma visão decolonial, antipatriarcal, anticapitalista, para tentar construir um pluriverso de soluções e de opções para proteger a vida. Eu acredito que estamos fechando. A Mari, você precisa nos dar umas indicações de como o público pode nos acompanhar ao vivo ou virtualmente. Ou, Natália, talvez você gostaria de compartilhar os comentários de fechamento. E muito obrigado. Muito obrigado, Alberto, e muito obrigado, Francesco. Um abraço grande. Continuamos defendendo a nossa madre terra. A todas as pessoas que defendem os seus territórios, a vida, nós precisamos pensar nos nossos netos e netas. Tchau, até logo. Muito obrigado, Natália. Acredito que você tem algum último comentário que você gostaria de compartilhar? Não, Maria, muito obrigado, Francesco. É só agradecer vocês todos e de muita conexão com a vida, com o que nós estamos realizando. Eu acredito que é importante entender que o trabalho dos direitos da natureza nem começa nem termina em Belém, mas Belém é um momento importante, tomara de para empurrar e de união pela vida, pela terra, pelos direitos da Mãe Terra. Eu só quero agradecer as palavras de todos vocês e que tem sido uma grande forma de visibilizar essas atividades que nós vamos realizar durante a COP. Agradecer a Mari pela organização, Francesco pela liderança do tribunal e a todos e todas as pessoas que nos acompanharam hoje neste belo espaço de conexão e também dizer e reforçar também a ideia e o compromisso pela vida, essa tristeza também que nós sentimos pela Jane Guru e também essa perseguição, esse é um momento tão difícil que o Equador está atravessando. E hoje, mais do que nunca, é o momento para defender os direitos da natureza no Equador e no mundo. Muito obrigado, Mari, pelo espaço e eu deixo para fechar. Muito obrigado a todos os participantes, a todas as pessoas que estavam aqui conosco. Eu coloquei na tela todas as redes sociais do GARN e eu acredito, se vocês podem colocar no chat também, esse é o primeiro passo para acompanhar tudo que foi compartilhado com vocês hoje. Vocês podem ver toda a informação que nós compartilhamos, os sites da COP30, dos eventos da GARN, também do que vai acontecer em Belém, o tribunal. E também vai ser realizado o streaming ao vivo, online do tribunal. Então, sim, muito obrigado a todos e todas. E nos vemos em Belém, online ou pessoalmente em Belém. Muito obrigado.